Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é Edificados em Cristo. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já quero iniciar o vídeo de hoje compartilhando com vocês a palavra, que é o texto base do nosso vídeo de hoje, que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo de número 7, vou ler do versículo 24 ao 29, que nos diz assim: Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Então esse texto aqui é a conclusão do Sermão do Monte. Já estamos há alguns meses falando sobre o Sermão do Monte. Então eu acho a maneira extraordinária como Jesus ele finaliza, ele conclui, esse Sermão do Monte. Só pela leitura aqui não precisaria eu falar mais nada. Até me sinto constrangido em falar desse texto, porque ele já é muito claro, ele já é muito profundo, ele é simples e extraordinário. Então, de tão magnífico que é essa ilustração que Jesus traz aos nossos corações sobre o homem insensato e o homem sensato. E aí, nós vemos que Jesus ele conclui o Sermão do Monte, que nós iniciamos lá no capítulo 5, falando sobre as bem-aventuranças, falando sobre o cumprimento da lei, o homicídio, o adultério, o divórcio, os juramentos, o amor pelos inimigos que devemos ter, a prática da justiça, falamos sobre a oração, falamos sobre o jejum, falamos sobre os tesouros no céu, falamos sobre os dois senhores, falamos sobre a ansiedade, falamos também sobre que o juízo pertence a Deus, para que não possamos exercer o julgamento. Aprendemos também sobre a prudência na hora de anunciar o Evangelho. E nesse finalzinho aqui, nós aprendemos sobre, que essa última parte, sobre as escolhas. Sobre a escolha entre andar pelo caminho largo, caminho estreito, sobre os falsos e os verdadeiros profetas. E agora nós concluímos, Jesus conclui esse lindo sermão com duas escolhas, entre ser sensato e ser insensato, entre esses dois fundamentos. E aqui você deve já ter ouvido uma história bastante conhecida sobre os três porquinhos. E é uma história infantil que fala que existiam ali três porquinhos, saiu de casa, cada um construiu sua casa. Um construiu a sua casa de palha, ele era mais preguiçoso, construiu sua casa de palha, construiu rápido, já estava embaixo do seu teto. Ali um mediano, ali não tão preguiçoso, construiu sua casa de madeira e ali rapidamente também entrou para debaixo da sua casa. E aí veio o terceiro porquinho, mas construiu sua casa de alvenaria. Então, com certeza ele deve ter demorado mais tempo. Mas aí quando vem o caçador, que é o lobo, para os tragar, então ele destrói a casa do porquinho que construiu sua casa de palha, destrói a casa do porquinho que construiu sua casa de madeira. E o engraçado é que esses dois porquinhos eles vão se abrigar onde? Na casa daquele que construiu sua casa de alvenaria, casa firme. E ali o lobo não consegue entrar. Então é uma história bem conhecida. Só que a diferença desse texto que nós acabamos de ler é que essa historinha desses três porquinhos, a diferença está no material utilizado para construir a casa. Aqui não. Aqui a diferença está na base da casa, no fundamento da casa, na sustentação da casa. Então aqui, se nós olharmos para esse texto, nós vamos ver, vamos inferir, vamos concluir que essa casa, vamos dizer,
que ela era da mesma forma, externamente ela apresentava a mesma coisa. Assim como nós vimos com os falsos profetas. Então, eles apresentam um exterior como crente. Então, aqui nós olhando para essas duas casas, nós podemos ver que são duas pessoas que externamente são parecidas. Externamente nós não conseguimos distinguir entre essas duas casas. Mas a diferença está na base, no fundamento, onde ninguém está vendo. É onde ninguém está vendo que está a diferença. E aí é essa diferença que vai fazer com que essas duas pessoas, a sensata e a insensata, consiga passar, diante das situações difíceis, diante da tempestade da vida, diante dos ventos da vida. E aí nós vemos que essa pessoa sensata, ela tem a sua base sobre a palavra. O seu fundamento é a rocha, que é o verbo que se fez carne, o próprio Jesus Cristo. E o que nós vemos, infelizmente, nos nossos dias atuais, como eu falei nos outros vídeos, que as pessoas têm buscado um evangelho de facilidades, querem andar pelo caminho largo. Porque é muito mais fácil eu construir a minha casa espiritual sobre um lugar plano. Não é necessário, onde não seja necessário eu cavar profundamente, para então encontrar um solo resistente, para eu edificar minha casa sobre ali. Então muitos querem essa facilidade, chegar, construir sua casa e pronto. Ou seja, muitos querem crescer para cima, mas se esquece que tem que crescer muito mais para baixo. E o que significa isso, Cláudio? Aplicando ao mundo espiritual. É quando ninguém está vendo, é no seu quarto, é no seu secreto, é na sua intimidade com Deus que você vai fazer essa fundação profunda. É assim que você vai edificar sua rocha. Antes, talvez, de subir para cima. Nem seja tanto necessário subir para cima, mas muito mais para baixo. Para vocês terem ideia de uma construção, tem uma construção quão fundamental é uma fundação para uma edificação, um prédio. Tem um prédio um edifício no Emirados Árabes, um hotel muito luxuoso, que ele é cerca de 300 metros de altura. Foi construído sobre uma ilha artificial. A profundidade da fundação dele é de 10 quilômetros. Ou seja, se você pegar aí 3 vezes 10, dá mais ou menos 30 vezes a altura do prédio ele tem de fundação. 10 quilômetros de fundação. Então muitos querem o quê? Crescer para cima antes de crescer para baixo. E o que é que eu e você devemos concluir, devemos aprender disso? Que o mais importante é o nosso secreto. O mais importante é onde ninguém está vendo. É quando você não está, que você não quer mostrar que você é isso ou aquilo. Mas o que Deus conhece de você? Será que realmente Jesus me conhece? Será que eu conheço a Jesus? E essa intimidade, esse relacionamento, ele só é conquistado no secreto, com esforço no secreto. Porque se nós pegarmos essa casa que foi edificada sobre a areia, e pegarmos essa casa que foi edificada sobre a rocha, que foi cavada, para encontrar um solo rochoso e firme, nós vemos sem dúvida, concluímos, e acredito que você também concorda, que é muito mais difícil eu edificar essa casa, fazer essa fundação sobre a rocha, do que eu construir uma casa sobre a areia. Aí nós olhamos para o prédio que eu dei o exemplo, de 10 quilômetros de profundidade as fundações. Imagine o tempo que foi gasto para realizar essa fundação antes desse prédio começar a subir. Então, o tempo com certeza foi um tempo considerável para fazer essa fundação, essa base, mas uma fundação firme para conseguir suportar toda essa carga, todo esse peso. E aí nós vemos que quanto maior é um prédio, quanto mais alto ele é, maior será a força do vento sobre esse prédio. E aí nós vemos que muitos querem crescer muito para cima, mas se esquece que ali a tempestade é maior, que ali o vento é maior. Então, para estar ali, é necessário estar muito mais firme na rocha, porque o vento é muito mais forte, as tempestades são muito mais fortes, as intempéries, o vento
que quer tragar, que quer derrubar aquele edifício é muito maior. E aí, quando nós conseguimos entender e compreender isso, nós focamos mais em fazer uma base sólida, ser mais edificados na palavra, ter o conhecimento da palavra. E aqui, o interessante é que Jesus, ele fala, ao concluir esse sermão, que não é apenas eu conhecer, mas eu praticar. Porque se eu tiver apenas o conhecimento, posso conhecer a Bíblia de capa a capa, posso ter vários estudos dentro do ensino bíblico, mas se eu não colocar em prática, não adianta. E é aí que está a diferença entre essas duas casas. Porque, como eu falei no início, as casas, vamos considerar que elas são iguais. Por fora você não consegue definir a diferença. Então, vamos trazer agora uma aplicação mais clara, vamos dizer assim. Então, a pessoa está na mesma igreja, a pessoa está nos mesmos cultos, a pessoa está aprendendo os mesmos ensinos, mas a diferença eles estão externamente semelhantes, mas a diferença está na prática, está nesse relacionamento de intimidade com Deus. Porque quando todo mundo está vendo, é muito fácil você se comportar de uma maneira, mas quando ninguém está vendo, no seu secreto, né, só Deus está vendo, porque Ele vê todas as coisas. Então é aí que você vai construir essa edificação resistente, essa edificação forte, para poder resistir às tempestades da vida. E aí, o que mais me impressiona no ensino de Jesus, que essa conclusão, além dela concluir, né, esse sermão no monte, esse ensino maravilhoso de Jesus que nós aprendemos aqui durante esses dias, é um ensino que é uma conclusão que se estende, que ela vai ser aplicada geral a toda a Bíblia. Então não é apenas a esse ensino, ela é aplicada também a toda a Bíblia, a todos os mandamentos que está na Bíblia Sagrada, a toda a palavra de Deus. Isso é extraordinário, porque além de ser uma visão, né, daquele momento de ensino de Jesus, no Sermão no Monte, ela é aplicada a toda a Bíblia Sagrada. E aí nós compreendemos, né, que a palavra, o verbo que se fez carne, é o próprio Cristo. E Ele também é essa própria rocha. Então não há, quando nós olhamos para isso e entendemos que Cristo é a rocha, nós compreendemos que não há outro além dele. Não tem como ter outra base, não tem como ter outro fundamento. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade e só Ele é a vida. Então não há outra base, não há outro fundamento que eu possa edificar essa casa espiritual. E o interessante é que eu repito mais uma vez, é muito mais profundidade nele, é muito mais profundidade no relacionamento com Ele, com Jesus, no secreto. E aí, o que eu quero concluir com vocês, como eu falei, é um ensino, é um texto que só de ler não precisaria eu falar nada, porque é um ensino muito profundo, fica até constrangido de falar, porque é um ensino simples, profundo, claro e muito, uma sabedoria muito grande, né, do próprio Deus encarnado, a sabedoria encarnada. É isso, a palavra é essa, a sabedoria encarnada, Jesus Cristo, nos ensinando sobre como proceder nessa nossa caminhada por essa terra, sabendo que o caminho largo é muito mais fácil caminhar, que construir uma casa sem uma base, sem um fundamento é muito mais fácil. Mas quando eu olho realmente o caminho da verdade, vejo que o caminho é estreito, que a porta é estreita, eu vejo que é muito mais difícil edificar uma casa sobre uma rocha do que edificar sobre um terreno plano, uma areia. E aí, para concluir, nós vemos que para eu edificar, trazendo para o lado da construção, para eu fazer uma casa sobre uma rocha, sobre um terreno firme, é necessário eu ter equipamentos especiais. Por exemplo, eu não consigo fazer uma casa, né, uma fundação profunda, apenas escavando manualmente, né? Pelo menos na atualidade, porque tem uma espécie de fundação, mas eu não vou entrar em detalhes, porque senão faz confundir. Mas é necessário equipamentos especiais. Por exemplo, existe um tipo de fundação que
utilizamos a hélice contínua. É necessário um equipamento para escavar profundamente e ejetar concreto, para poder então fazer essa fundação. Então, o que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, até não foi apenas nessa semana, já foi há alguns dias que o Espírito Santo ministrou no meu coração em cima desse texto, é que é necessário equipamentos especiais para eu construir essa minha casa sobre a rocha. E quais são os equipamentos, né? Qual é o meio, o instrumento especial, né, que nós vamos ter para edificar nossa casa sobre a rocha? Porque nós, como seres humanos, nós somos falíveis, nós somos limitados, mas nós temos quem? O Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Então ele é essa ferramenta especial que nos ajuda a edificar, a fazer essa fundação profunda. Porque nós, por nossas próprias forças, nós não conseguiríamos. Mas nós temos aquele que pode nos ajudar, que é o Espírito Santo de Deus. Então, se você não tem conseguido, né, praticar, exercer a palavra de Deus, porque somos falhos, somos falíveis, peça ao Espírito Santo de Deus ajuda. Peça a Ele: Senhor, me ajuda, Espírito Santo de Deus, me ajuda, eu não consigo nessa área, naquela área. Então, me ajuda a vencer, porque eu quero ser edificado sobre a rocha. Então, o que nós temos que ter com Jesus nesse relacionamento é sinceridade, porque Ele conhece o meu e o seu coração. E nós devemos ter essa sinceridade com Deus. Deus, eu não consigo, eu não estou conseguindo, me ajuda. Porque eu tenho certeza que Ele está te ouvindo. Ele vai ouvir a sua voz e vai te dar força para vencer e construir essa casa sobre a rocha. Que pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a enxurrada, que ela não vai ser abalada. E que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.